Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, dando seguimento ao que eu já vinha tratando com vocês nas últimas aulas, eu vou estar tratando nessa aula também a respeito de assuntos relacionados à história do Brasil. No caso, esses assuntos estão dentro da parte de História 2 do livro de vocês. Esses dois últimos tópicos, são as últimas aulas de História 2 do livro 2 de História de vocês. Bom, dentro do que nós vamos abordar nessa videoaula, eu vou salientar os pontos principais da transição do Brasil colonial para o Brasil independente, onde nós vamos tratar a trajetória da família real portuguesa no Brasil e, ao mesmo tempo, também vamos pontuar a respeito do primeiro reinado. Bom, dando então início à explicação, o nosso recorte historiográfico ele pega de 1808 até 1831, onde de 1808 a 1822 nós temos o período joanino e de 1822 até 1831 nós temos o primeiro reinado. Bom, dentro do período joanino, o início da chegada da família real portuguesa ele vai se dar através da necessidade da família real portuguesa fugir dos ataques de Napoleão Bonaparte sobre o território português. Bom, como e em que contexto isso ocorre? A França ela vinha numa disputa tanto militar quanto comercial contra a Inglaterra. E uma das alternativas para conseguir derrotar a Inglaterra dentro dessa disputa, a França estabeleceu o bloqueio continental. O bloqueio continental, ele basicamente dizia que nenhum dos países do continente europeu deveriam comercializar com a Inglaterra. Porém, Portugal tinha tratados ali muito bem estabelecidos com a Inglaterra e tinha uma aliança já de muito tempo com a Inglaterra. E devido a isso, se os portugueses negassem um apoio à Inglaterra, provavelmente os portugueses, ao apoiarem a França, eles acabariam tendo problema com a Inglaterra. Então a decisão do príncipe regente Dom João VI vai ser manter a sua aliança com a Inglaterra, mas ao mesmo tempo tratar ali uma alternativa para fugir do ataque que era praticamente certo por parte dos franceses. Dito e feito. Então o Dom João VI ele consegue uma escolta dos ingleses para trazer várias embarcações com a corte real portuguesa, ou seja, toda a família real portuguesa, além também de vários funcionários que auxiliavam a administração do Império Português. Com isso, de 1807 para 1808 é feita uma viagem com todo esse número de gente, onde essas pessoas vão estar saindo de Portugal juntamente com Dom João VI na fuga da família real portuguesa para o Brasil. Chegando ao Brasil em 1808, nós temos duas paradas, uma em Salvador, onde já acontece algo extremamente importante na história do Brasil, já que Dom João VI, ao chegar em Salvador, ele assina uma carta, um documento de abertura dos portos para as nações amigas. Basicamente, ele põe fim ao pacto colonial de exclusividade, onde só deveriam haver trocas comerciais entre a colônia e a metrópole. E o detalhe é que a colônia só fornecia matéria-prima e a metrópole só fornecia produtos manufaturados. Dentro desse novo contexto, o Brasil poderia comercializar com outras nações. Obviamente haveriam pequenas taxas para a entrada dos produtos de outras nações, mas já era um grande avanço. E esse grande avanço ele vai também determinar um aumento na possibilidade das oligarquias, das elites brasileiras em enriquecerem mais ainda, fazendo comércio com esses outros lugares. Bom, então ao longo do período joanino, nós vamos ter ali uma transformação também
na cidade do Rio de Janeiro, que vai passar a ser a sede do poder do Império Português. É lá que o Dom João VI e sua família vão estar residindo. Dentro disso vai ser montada toda uma estrutura para a residência da família real portuguesa na cidade do Rio de Janeiro, o que vai ocasionar grandes transformações na vida, né, da população carioca. Além disso, essas transformações elas vão afetar também toda a produção ao redor da cidade do Rio de Janeiro, dando uma nova dinâmica econômica para a região sudeste do Brasil, certo? Essa dinâmica de crescimento, de transformação na região sudeste vai deixar outras regiões no Brasil insatisfeitas. E por isso, durante o período joanino, nós vamos ter revoltas em outras áreas, e o destaque para essas revoltas vai ser justamente a Revolução Pernambucana, que ocorre no estado, obviamente, de Pernambuco. Bom, dentro do período joanino também nós vamos ter, né, a transformação do Brasil num novo status perante outros países, já que o Brasil deixaria de ser colônia e passaria a se tornar Reino Unido a Portugal e Algarves a partir do ano de 1815, onde representantes brasileiros vão estar participando do Congresso de Viena, certo? Então, durante o período joanino, nós vamos ter transformações nessa questão aí política, diplomática, e internamente as elites vão passar a sentir um gostinho da possibilidade de comercializar com outros locais. Obviamente, toda essa mudança na estrutura do Brasil, que afetou principalmente as elites da região sudeste, ela era um caminho sem volta. Então, essas elites não aceitariam um retrocesso nesse processo. Porém, esse retrocesso ele vai bater a porta dessas elites a partir do ano de 1820, quando, após a morte da rainha louca, o Dom João VI ele vai ser convocado a voltar para Portugal, já que a população estava querendo fazer uma constituição, e se o rei não chegasse para entrar em acordo com a população portuguesa, eles iriam legitimar uma nova liderança para Portugal. Perante essas ameaças, Dom João VI vai se retirar do Brasil juntamente com a sua família e vai esvaziar os cofres públicos, né, do Banco do Brasil. Isso vai deixar, obviamente, o Dom Pedro I em maus lençóis nos próximos anos. E é justamente o Dom Pedro I que vai ser, né, o regente do Brasil enquanto Dom João VI retorna para Portugal. Retornando a Portugal, todas aquelas pessoas que vão estar ao redor de Dom João VI, de 1820 até 1822, vão estar pressionando o Dom João VI a transformar o Brasil novamente numa colônia. Isso, como eu já tinha dito, iria, né, deixar muita gente chateada aqui no Brasil, principalmente as elites da região sudeste. Então, essas mesmas elites da região sudeste vão começar a trabalhar um plano e gerar uma influência sobre o próprio Dom Pedro I. E, dentro dessa influência, eles vão começar a dialogar e debater a independência do Brasil. Essa mesma independência do Brasil ela vem no ano de 1822, quando Dom Pedro I, ele primeiro vai formalizar que vai permanecer no Brasil no mês de janeiro desse mesmo ano, e no dia 7 de setembro de 1822, ele vai se posicionar frente a uma comitiva portuguesa, dizendo que o Brasil não iria mais ser submisso às ordens de Portugal, assim proclamando a independência do Brasil. O detalhe é que esse processo de independência ele é um processo de disputa entre, né, as elites, né, brasileiras e as elites portuguesas, onde nós temos o pai Dom João VI tretando com o seu filho Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I ele vai se posicionar frente ao seu pai e contra as elites portuguesas a favor da independência do Brasil, um local onde ele viveu boa parte da sua vida. O Dom Pedro I, após proclamar a independência, ele vai passar por um processo novo agora de afirmação do país, né, do novo país, Brasil, como um país independente. E esse processo vai ser de altos e baixos, certo? Logo de cara ele teria que pagar ali uma multa
para o reconhecimento de Portugal frente à legitimidade do Brasil enquanto país soberano. Essa taxa vai ser extremamente alta e quem vai pagar essa taxa vão ser os ingleses, que eram aliados tanto dos portugueses quanto dos brasileiros. Dentro disso, nós temos o quê? O Brasil consegue o reconhecimento de Portugal nos anos seguintes, porém, esse reconhecimento vai ocasionar ao Brasil uma dívida bastante grandiosa para um país que acabava de se tornar independente. E, além do mais, o Brasil passava a dever aos ingleses. E os mesmos ingleses que já tinham feito um tratado comercial que estabelecia vantagens dos ingleses sobre os brasileiros durante o período joanino, eles vão querer permanecer com esse tratado durante o período do primeiro reinado. Dentro desse contexto, o Dom Pedro I ele também vai estar agilizando ali a formulação de uma Constituição. Primeiro ele convoca uma Constituinte, ou seja, uma Assembleia onde deputados, pessoas que representam a população brasileira vão estar discutindo o corpo de regras que vão ser o beabá da nação brasileira. Porém, essa Constituição que vai ser dialogada e feita por esses constituintes, ela vai ser rasgada por Dom Pedro I, já que ele estava vendo que ele estava perdendo muito a sua possibilidade de centralizar as questões. Perante a isso, ele fecha o Congresso, rasga essa Constituição e logo no ano de 1824 ele vai estar lançando a primeira Constituição Oficial do Brasil, onde ele vai impor essa Constituição, o que nós chamamos de outorgar a Constituição brasileira. Então a primeira Constituição do Brasil, ela é uma Constituição outorgada. E dentro dessa Constituição outorgada por Dom Pedro I, nós temos algumas características que vão determinar um isolamento da população na participação sobre o que era debatido na política. Pois o voto era censitário, ou seja, só homens acima de 21 anos que tivessem uma renda X, eles poderiam votar. E vou mais adiante, as pessoas que podiam se candidatar a deputados, a presidentes de província, essas pessoas elas deveriam ter uma renda ainda maior do que a das pessoas que tinham direito ao voto. Então, uma parcela mínima da sociedade tinha direito ao voto e um grupo muito menor tinha direito a participar das eleições. Além do mais, dentro dessa mesma Constituição, Dom Pedro I ele vai criar um dispositivo que vai tornar o nosso parlamentarismo monárquico um parlamentarismo às avessas, já que os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, eles existiam, mas além deles existia esse dispositivo, que era o poder moderador, um poder que podia regular e vetar as decisões dos outros poderes, certo? Então essa primeira Constituição ela é muito importante para a gente entender os primeiros passos do Brasil independente. Bom, durante ali o primeiro reinado, o Brasil ainda vai enfrentar problemas com a revolta da Confederação do Equador, devido a essas questões de autoritarismo de Dom Pedro I, e a independência da Cisplatina, que é a separação do território do atual Uruguai em relação ao Brasil. Esse território ele tinha sido comprado pelo Dom João VI durante o período joanino. Bom, esses conflitos vão levar a uma instabilidade, já que Dom Pedro I vai gastar muito dinheiro para controlar essas rebeliões, essas revoltas, e, de certa forma, vai ter o seu prestígio prejudicado, digamos assim. Além disso, após a morte de Dom João VI lá em Portugal, o Dom Pedro ele vai se envolver em problemas de família que estavam atrelados ao Estado de Portugal. Bom, Dom Pedro I era o herdeiro direto do trono português após a morte de Dom João VI, então rei de Portugal. E o Dom Pedro I ele abdica do trono em nome da possibilidade da filha dele assumir quando ela tivesse a maioridade penal. Porém, o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, ele pula na frente da filha de Dom Pedro I e assume como rei de Portugal, gerando um desconforto muito grande por parte de Dom Pedro I, que vai cada vez mais pensar na situação de Portugal
e deixando muitas questões do Brasil de lado. Dentro disso, ele vai estar também lançando mão de uma política de priorizar as pessoas do Partido Português, que era o partido mais conservador, ligado aos interesses, né, e pessoas que eram ligadas à família real portuguesa. Muitos deles eram portugueses, inclusive. Então, esse partido português, que era um partido mais conservador, vai receber mais cargos de confiança pelo Dom Pedro I. Em relação a isso, a oposição, o Partido Brasileiro, não vai gostar e vai começar a alimentar uma insatisfação popular, né, jogar a imagem do Dom Pedro I cada vez mais para baixo, o que vai deixando o Dom Pedro I muito, ao longo dos próximos anos, cada vez mais isolado. Até que no ano de 1831 acontece um evento que vai virar a chavinha na cabeça de Dom Pedro I. Nós estamos falando da Noite das Garrafadas. É um evento que era organizado pelo Partido Português para receber e homenagear o Dom Pedro I, mas ele é recebido por pessoas infiltradas ali que eram do Partido Brasileiro com garrafadas. Então o local onde Dom Pedro I ia ser recebido, ele vira um verdadeiro caos em termos de manifestações e palavras de ordem contra o Dom Pedro I. Visualizando essa situação e repensando, né, o seu momento, Dom Pedro I, semanas depois, ele vai abdicar do trono brasileiro em nome da possibilidade do seu filho Dom Pedro II assumir como imperador do Brasil. Bom, o detalhe é que o Dom Pedro II ele não tinha idade suficiente, então o Dom Pedro I ele volta para Portugal, deixa o seu filho com um regente, ele deixa o seu filho com um tutor. Esse tutor, por sua vez, é o José Bonifácio, um homem de confiança de Dom Pedro I. E enquanto o Dom Pedro II não tem idade suficiente para governar o Brasil, vai se estabelecer um período de regências, um período onde pessoas vão ser eleitas para governar o Brasil, enquanto Dom Pedro II não tem idade para assumir. É isso, galera. Espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer coisa é tirar dúvida através dos e-mails e acompanhe o roteiro de estudos. Até a próxima!